conta dos atendimentos individuais, atendimentos em grupo, dos cursos, administração da empresa, administração da equipe, como que eu crio conteúdo pro YouTube, pro Instagram, Spotify, TikTok. Meu Deus do céu, teu dia tem 48 horas, tu não dorme, não descansa? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar como é que eu consigo conciliar minha rotina de trabalho com a criação de conteúdo aqui pro YouTube e para as outras plataformas. Então, bora lá que eu vou compartilhar o meu segredo. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você que querem se tornar referência, querem multiplicar o faturamento, mas também não querem trabalhar 48 horas por dia. Querem ter o descanso, querem ter liberdade de tempo, liberdade financeira. Para você que não acredita nessa ideia de que trabalhe enquanto os outros estão dormindo. Não, a minha ideia é o quê? Durma enquanto os outros estão dormindo. Tá, Fran, mas por tudo que tu faz, como é que tu dá conta disso tudo? Calma que eu vou te explicar, inclusive, como é que foi lá no início e como você pode conseguir organizar a sua agenda e conciliar com a criação de conteúdo para as redes. Inclusive, essas foram perguntas que eu recebi aqui no canal, recebo direto. O Arturo mandou para mim perguntando como que eu organizo a minha agenda pessoal, o Mudança Total também mandou essa dúvida e eu dividi esse vídeo em 7 partes, então vamos para a primeira parte. Primeiro, não é encaixar o YouTube como dá, eu sempre incluí o YouTube na minha agenda. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente quando se trata em criação de conteúdo, tanto para o YouTube quanto para as outras redes, é que você precisa de fato fechar a tua agenda e pensar que aquilo ali não é uma perda de tempo, é um investimento. Quando a gente fala em marketing de conteúdo, em gerar conteúdo para as redes, para o nosso negócio, isso tem um grande valor, ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas buscam o profissional nas redes para depois contratar o serviço, para depois comprar um curso, para depois realmente se interessar em abrir a carteira. Então, o marketing de conteúdo hoje não é uma necessidade, é uma obrigação. É importante que você se posicione nas redes. Mas não, você não precisa ser refém das plataformas para conseguir de fato colocar o teu conhecimento na internet. E é isso que eu sempre trago por aqui. Eu não quero que você seja refém do Instagram, eu não quero que você seja refém do YouTube também. E é por isso que eu gosto tanto do YouTube, porque o YouTube não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então aqui você não precisa postar todos os dias, postar stories, aparecer 24 horas por dia. Não, você não precisa disso. Aqui basta um vídeo por semana feito com estratégia e otimizado para os motores de busca. Isso é o suficiente. E o melhor, os teus vídeos não morrem. Não é igual stories que tu grava lá os stories, se mata, perde tempo e depois de 24 horas ele morre. Não, aqui no YouTube é diferente. Então é por isso que desde o início que eu comecei o meu negócio no digital, eu trabalhei por 7 anos com televisão. Teve um momento que eu falei, não, agora eu vou usar essa minha expertise para trazer para o digital. No momento em que eu comecei o meu negócio no digital, eu parei e pensei, pera, o YouTube eu já sei do potencial do YouTube. Eu já sei do potencial das redes. Então não vai ser uma coisa que, eu vou encaixar como dá. Não, eu vou fechar a agenda. Então assim, no caso do YouTube, eu sempre fechei a agenda para criação de conteúdo. Já vou mostrar para vocês como que eu organizo hoje minha agenda para o YouTube. No caso do Instagram, a mesma coisa. Era segunda-feira à tarde eu tirava ali 3 horas, 4 horas para realmente sentar e criar conteúdo para a rede. Hoje eu já não suporto mais o Instagram, não gosto do Instagram. Eu apareço lá quando eu quero, eu não gosto desse negócio de tem o quê, né? Só que o que que eu fiz? Eu contratei uma social media. Mas essa não era a minha realidade antes, tá? Antes, o que que eu fazia antes? Antes eu tirava, eu incluía um momento na minha agenda para criar os conteúdos, então não encaixava como dava, era assim, toda segunda-feira à tarde era o momento que eu realmente sentava e criava conteúdo para o Instagram. Uma coisa que eu tive, nos primeiros meses do meu negócio eu não tive, eu mesma fazia as artes ali pelo Canva, só que depois que eu observei que, poxa, isso daqui tá me tomando tempo, eu não tenho tanta habilidade, aí eu contratei alguém para fazer só o design dos meus posts. Então a Carol, ela fez durante muito tempo o design dos meus posts ali do Instagram. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, mas eu tô dedicando tanto tempo, tanta energia criando conteúdo aqui do Instagram que também já não tá mais fazendo sentido. E o que traz mais retorno para mim é o meu canal do YouTube. Então eu contratei uma social media. Então hoje o meu Instagram é cuidado por uma social media. Então ela que cria os conteúdos do feed, ela cria às vezes sequências de stories para mim lá no Instagram. Então é isso, mas no início não foi assim e eu conseguia conciliar com o YouTube, o Instagram, os meus atendimentos individuais e os meus cursos, tá? Já vou explicar mais sobre essa questão dos atendimentos individuais, mas o mais importante é você pensar. Conteúdo para as redes, marketing de conteúdo, não é encaixar como dá, é incluir. Só dessa forma que você vai conseguir ser constante.
Aí vem o meu segundo ponto muito importante. Você precisa ter visão de negócio. Sim, visão de negócio é muito, muito importante, porque senão você vai começar a criar conteúdo para as redes e você vai parar no segundo, terceiro mês, porque você vai pensar que não está te trazendo resultado. Só que acontece que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, nem uma maratona. Olha o quanto que a gente tem de anos pela frente, né? Quantos anos a gente ainda tem para viver. Então não dá pra gente querer resultado a curto prazo. E até porque tem muita gente que teve resultado assim, ó, mas não sabe por que os vídeos estão dando certo, não sabe por que um vídeo deu certo e os outros não estão dando. Então é preciso um processo, o processo te amadurece. E isso eu só compreendi depois de passar por toda a jornada. E estar nessa jornada também me amadureceu nesse sentido. E uma coisa que eu aprendi também, não é sobre intensidade, coloca na tela, Gerran, não é sobre intensidade, é sobre constância. Então assim, de nada adianta você querer apertar no acelerador e fazer post. Quando eu comecei ali no Instagram, nossa, eu fazia 3 posts por dia, meu Deus do céu. Mas aí você vai dar com a cara no muro. Você não vai ter força e energia para manter isso para sempre. Então, mais vale você ter uma quantidade mais viável, que torne realmente fácil para você conciliar com as demais tarefas, mas você ser constante. Então, ali no Instagram, a primeira vez que eu quis acelerar e ir com tudo, cheguei num burnout. Eu falei, não dou conta, não consigo. E não dá mesmo. Quando você precisa descansar, você precisa descansar. Eu trabalho hoje das 9 da manhã às 6 da tarde. Deu 6 horas da tarde, desligou o computador. Eu tenho uma certa dificuldade de desligar a cabeça, porque minha cabeça borbulha de ideia e isso daí realmente eu tô trabalhando. Tô trabalhando para melhorar essa questão. Mas 6 horas desligo o computador. Toda a minha equipe envolvida sabe disso. Então, assim, é uma coisa que você precisa ter em mente. Você precisa colocar limites. Você precisa de descanso. Não é uma corrida de 100 metros. Se estiver fazendo sentido para você, comenta agora. Não é uma corrida de 100 metros. Você precisa ser constante. Não é sobre intensidade, é sobre constância. E essa visão de negócio vai fazer você não desistir. Vai fazer você pensar, poxa, mas olha onde eu quero estar daqui 5 anos. Eu não quero mais vender a minha hora, eu quero estar vendendo infoprodutos, eu quero ter liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, se você pensa no teu longo prazo, e esse longo prazo não precisa ser muito distante. No momento que você está assistindo esse meu vídeo, eu tenho 2 anos de empresa, 2 anos da minha empresa, 2 anos que eu comecei a criar conteúdo aqui para o digital e eu já vivo uma realidade que eu achava que seria muito distante, entende? Então, assim, é muito importante que você tenha essa visão de negócio e seja constante e o mais importante também, seja estratégico, tá? Porque de nada adianta tu querer falar, não, vou aprender por conta própria e assim vai aos trancos e barrancos. E o teu tempo é dinheiro. Então, às vezes, aquilo que você acha caro, às vezes uma mentoria individual, às vezes um curso você acha caro, você tá pagando com o teu tempo. Você tá pagando com o teu tempo, pagando com os teus erros. Então, isso, de fato, não é interessante. E agora vem o meu terceiro ponto, que é o quê? Organize a sua semana já no primeiro dia. Ou você organiza na segunda, tem gente que organiza no domingo. Eu, às vezes, organizo na sexta ou organizo na própria segunda-feira mesmo. Mas eu deixo toda a minha agenda organizada. E uma coisa importante, antes eu era otimista, eu achava que eu conseguia fazer várias coisas num curto espaço de tempo. Agora eu não sou mais otimista, agora eu sou realista. Eu coloco poucas tarefas, coloco lá o que é realmente importante, essencial, destaque do dia, que se eu fizer aquilo eu vou ficar muito feliz, muito contente, e aí eu vou completando as demais tarefas do dia. Mas é muito importante que você distribua as suas tarefas e não seja muito otimista, seja mais realista, para que realmente você se sinta no final do dia satisfeito e mais produtivo. O quarto ponto, antes de eu mostrar para vocês como que você vai distribuir as tarefas aqui do YouTube, é aprender a dizer não. Quando você diz muito sim para as outras pessoas, faz isso para mim sim, não sei, faz um sim, você tá dizendo não para você mesmo. Então, assim, tenha bem claro aquilo que é importante para você. E eu ouvi uma coisa do Joel J e faz muito sentido. Para toda solicitação que alguém vier para você, toda resposta na sua cabeça tem que ser não. Só vai ser sim quando de fato for uma coisa não. Isso daqui vale meu tempo. Se não valer seu tempo, revise e aí pensa, realmente vale, realmente não vale? Você tem que cuidar. Tem gente que não sabe dizer não, deve ficar aceitando e acaba frustrando, inclusive, as outras pessoas. Então, diga mais não, aprenda a dizer não. E agora sim eu vou mostrar para vocês na tela como é que eu distribuo as minhas tarefas aqui do YouTube. Hoje eu cheguei no seguinte formato. Toda quarta-feira eu gravo a cada 15 dias, toda sexta-feira de manhã. Então, toda quarta-feira é o momento que eu passo pela fábrica de ideias, ou seja, eu tenho as ideias de conteúdo que eu vou gravar e passo pelo Filtro e o Pro. Fábrica de ideias, Filtro e o Pro são ferramentas que eu criei. Se você quiser mais informações,
Isso tudo faz parte do Método Pro, do meu curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? A fábrica de ideias nada mais é do que você analisar as estatísticas do seu canal para observar realmente aquilo que está dando certo e o que você precisa replicar, porque só assim você vai conseguir crescer. E o filtro e o Pro é o momento em que você passa por um filtro aquela tua ideia e vê se realmente é válido ou não você parar para gravar aquele vídeo. Isso é muito importante. Então coloca aí na tua agenda que você vai precisar colocar realmente um tempo para ter as ideias de conteúdo. Se você vai começar com o mínimo viável, que é o que eu sempre oriento, começar com um vídeo por semana, sempre coloca aquilo que você consegue dar conta. De nada adianta você colocar, agora eu vou postar 3 vídeos por semana, mas na semana seguinte postar só um. Não, começa com o mínimo viável, consigo um, faz um. E outra coisa importante é que você faça sempre em blocos. Como assim em blocos, Fran? Para o mês seguinte são 4 vídeos que você vai postar. Então, quando você for ter as ideias de conteúdo, você vai ter 4 ideias de conteúdo. Quando você for fazer os roteiros, você vai fazer 4 roteiros. Quando você for gravar, você vai gravar 4 vídeos. É assim que eu faço. No meu caso, como são 2 vídeos por semana, eu faço isso 2 vezes ao mês. Então, na quarta-feira eu tenho 4 ideias, passo pelo filtro. Na quinta-feira eu faço a otimização dos títulos para os motores de busca e passo também pelo roteiro, e daí faço o roteiro. Hoje em dia, uma ferramenta que contribui muito para essa questão de roteiro é o próprio ChatGPT, que você pode usar. Lembrando, o ChatGPT não é copia e cola. Você precisa trazer a sua visão, você precisa trazer a sua bagagem. Copia e cola, qualquer uma pessoa pode trazer, e daí você não quer ser qualquer um, né? Lembra do vídeo que eu fiz sobre como construir uma comunidade no YouTube? Vou deixar o link aqui embaixo. Então você vai fazer os roteiros dos vídeos. Hoje, você não precisa fazer um roteiro de vídeo cinematográfico. Você pode levar, hoje eu levo 10 minutinhos para fazer um roteiro. O mais importante é você ter bem claro quais são os tópicos que você vai falar naquele vídeo. É importante que tenha um início, meio e um fim. Lembra que eu falei para você que eu tenho 7 dicas muito importantes para você organizar a sua agenda? E eu ainda tô na quinta, então fica comigo. Fez os roteiros, tudo certo? Na sexta-feira é o dia que eu gravo os meus vídeos. Então aqui eu faço as gravações dos meus vídeos. Desde o início desse canal aqui, eu tenho Matheus Nunes, coloca aqui na tela, Matheus Nunes, maravilhoso. Matheus é quem grava os meus vídeos e quem edita os meus vídeos é o Gerran. Gerran também coloca na tela. Esses são os profissionais que estão por trás da parte de produção de vídeos. Fran, pronto, tu dá conta porque tu tem uma baita equipe. Aí é que tá a grande questão. Tem muita gente que tem receio de delegar. Mas, gente, quando você delega, você ganha tempo para você. Então, às vezes, você realmente tem que fazer um cálculo. Poxa, será que vale a pena eu realmente parar para editar os meus vídeos, sendo que a parte da edição leva um tempo danado? Será que vale a pena realmente? Não, vale a pena eu terceirizar. Coloca na ponta do lápis, terceirize mais as coisas. Aqui, quando eu comecei esse canal do YouTube do Completo Zero, eu também estava no início do meu negócio no digital. Mas desde o primeiro momento, eu tenho o Matheus Nunes comigo e tenho o Gerran comigo. O Gerran entrou um pouquinho depois, mas ainda assim eu já tinha terceirizado essa parte da edição de vídeo. Então coloca realmente no papel. Quanto mais você coloca no papel, faz um planejamento do teu tempo, uma gestão do teu tempo, tudo fica mais fácil, mais leve. E aí, toda segunda-feira é o dia que eu mando fazer a minha thumbnail, porque hoje eu tenho uma profissional que faz a thumbnail para mim. No início do meu canal eu não tinha, eu mesma fazia pelo Canva, mas uma coisa muito importante, tudo que você for fazer, ter as ideias, fazer a gravação, a parte de roteiro, a parte de thumbnail, tudo que você for fazer, você precisa cronometrar. Então cronometra quanto tempo você vem levando para fazer a thumbnail de um vídeo. Eu levo 1 hora, eu levo 30 minutos, cronometra. Se você tá levando 2 horas, que tal você tentar da próxima vez levar 1h30? Que tal da próxima vez você tentar levar 1 hora? Porque quando você cronometra, você consegue fazer uma gestão muito melhor do teu tempo. Então isso faz muita diferença. No momento que eu observei que eu estava levando muito tempo para fazer a thumbnail dos meus vídeos, não fazia mais sentido, eu comecei a contratar uma thumb maker. Mas lembrando, a thumbnail dos meus vídeos, as ideias surgem de mim, porque eu sou uma profissional em YouTube Marketing, então faz mais sentido eu passar para ela aquilo que eu quero da thumbnail. Mas para você, a própria profissional pode ter a ideia para você. Hoje existem profissionais que são chamados de thumb maker, profissionais realmente especialistas em thumbnail. E aí, eu mesma que programo os vídeos no canal. Então, toda segunda-feira eu programo os vídeos de segunda e quinta-feira, já deixo programadinhos os dois, então coloco lá segunda e quinta às 7. Então, isso me dá muito mais tranquilidade. Essa organização faz com que eu não fique sempre apagando o fogo. Acontece, uma vez ou outra de apagar um fogo, acontece. Mas eu tento ser sempre mais organizada. E agora vem minhas últimas 2 dicas. Se você tá gostando de tudo que eu tô trazendo aqui pra você, é o momento que você vai comentar realmente
que a sua vida não é uma corrida de 100 metros. Coloca aqui que eu tô esperando teu comentário. Não é uma corrida de 100 metros. Que daí quem vê vai falar, nossa, por que não é uma corrida de 100 metros? Só assistindo para entender. Minha sexta dica é o quê? Para você ter mais tempo livre, você precisa vender menos a sua hora. Como assim vender menos meia hora? Se você oferece um serviço, um atendimento, se você é médico, se você é nutricionista, independente do que for, você oferece o tipo de atendimento individual. Então, para você ter mais tempo livre, a única forma de você conseguir ter mais horas no seu dia é você precificando melhor o teu atendimento individual. Então, foi isso que eu fiz ao longo desses anos. Eu fui precificando cada vez mais. Mas, Fran, se eu precificar mais, as pessoas não vão me contratar. Aí é que está a grande questão. Por isso que é importante você ter uma visão de negócio. No início tu se aperta um pouquinho mais, precisa ter uma boa gestão de tempo para poder conciliar realmente a criação de conteúdo, mas eu sabia desde o princípio que quanto mais eu criasse conteúdo, construísse minha autoridade, mais a minha hora valeria mais. Então, desde o começo até agora, minha hora, nossa, triplicou, multiplicou, quadruplicou e todas as formas que tu pensar. Porque hoje as pessoas enxergam eu como autoridade realmente na área e não só isso, aumentou muito, consideravelmente a minha demanda. Então, aumenta a demanda, aumenta a procura, a gente consegue precificar ainda melhor. Então é importante você ter essa visão de negócio. Eu passei a precificar melhor, logo eu passei a ter clientes muito mais selecionados, atendendo realmente aqueles que fazem sentido com os meus valores. Então hoje as minhas mentorias individual, mentoria em grupo, precisa sim passar por um processo de seleção. Eu posso deixar até o formulário aqui embaixo, caso você tenha mais interesse. Até porque além de dar resultados para o nosso cliente, a gente precisa pensar que o cliente quer ter resultado, mas eu também quero ter resultados, as duas partes. Então as duas partes ganham, por isso que é importante esse processo de seleção, para que esse cliente realmente esteja alinhado com aquilo que eu entrego, certo? E aí, a partir do momento que eu consegui precificar melhor a minha mentoria individual, eu consigo ter mais tempo livre, eu criei a minha mentoria em grupo, o que possibilita que eu tenha mais tempo livre, criei também os meus infoprodutos que fazem com que eu atenda uma grande demanda sem precisar vender a minha hora. Então tudo isso facilita, essa visão de negócio, ela é muito importante. E eu sempre trago aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, nesse momento é o momento que você se inscreve, porque aqui realmente é uma sacada diferente. E o sétimo, mas não menos importante, é um processo. Não adianta você querer da noite para o dia começar a ter a realidade que você já quer estar vivendo, às vezes tendo mentoria em grupo, tendo os infoprodutos já vendendo todo dia, porque não adianta, a gente às vezes quer acelerar, mas é um processo, você precisa amadurecer. Tem uma música que eu gosto bastante, que é Estou Te Preparando. Escutem essa música é linda e essa música fala como Deus nos prepara para aquilo que a gente vai viver, mas a gente precisa desse processo. Mas o mais importante é você pensar no longo prazo, onde eu quero chegar e o que eu preciso ter em mente, ser constante para realmente chegar lá mais rápido, tá bom? Então comenta aqui, ó, não é uma corrida de 100 metros se você chegou até esse momento do vídeo e aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo que vai te interessar bastante.